Fala pessoal, tudo bom? Sejam bem-vindos a mais um podcast aqui no nosso canal Licença Esportes, onde você encontra tudo sobre escolas de esporte. Mais uma vez aqui ao lado de Luiz Fernando, meu parceiro. Essa mala sem alça, o zagueirão da cintura dura, meu amigo, meu parceiro. Estamos na campanha aí, por favor, tire o Luiz do ar. Manda aí por que você acha que o Luiz Fernando tem que deixar de participar do nosso podcast, ou se você acha que ele tem que participar, coloque aqui seu apoio. Vou fazer isso, Luiz. Eu vou fazer uma pesquisa. Quem é contra e quem é a favor da sua permanência aqui no nosso podcast. Lembrando que o nosso canal é um oferecimento do sistema Genesis Training, um sistema completo de gestão para escola de esporte. Quer levar tecnologia para sua escola de esporte? Contrate o sistema Genesis Training. E também da loja do Museu do Flamengo, onde você encontra produtos exclusivos lá na loja do Museu do Flamengo, e também da loja do Museu do Botafogo, que em breve vai estar inaugurando lá em General Severiano. Hoje estamos recebendo aqui um grande amigo do meio do futebol, que a gente se conheceu no meio do futebol. Nós não tivemos o prazer de trabalhar junto, mas já há alguns anos... Sorte é dele. Ah, sorte é dele. Tá certo, tá vendo? É por isso que o programa não dá certo, por isso que a gente não consegue ter uma audiência qualificada, mas tudo bem. Mas a gente não teve o prazer, ou eu o prazer, e ele talvez o desprazer, né, Luiz, de trabalhar comigo. Mas a gente há muitos anos fala de futebol, conversa de futebol. Estou aqui recebendo Ademar Braga Júnior, que tem uma história aí dentro do futebol de base, ex-atleta de futebol, hoje está como coordenador das divisões de base lá do América. Ele vai falar um pouquinho hoje como é que tá a vida dele. Seja bem-vindo, irmão. Obrigado aí pelo convite, por ter aceito o convite. A gente sabe que o tempo hoje em dia é escasso e você tirou um tempinho aí para estar aí com a gente. Não, agradeço o convite, vim com o maior prazer. Falar de futebol sempre é bom, trocar essa ideia, trocar experiência. Eu acredito, se tivesse trabalhado contigo, seria um prazer. Que bom. Mas, tá vendo, Luiz? Tá vendo? Mas existe essa dúvida ainda. Nunca vai se saber, mas... E aqui são três pessoas que trabalharam com um dos grandes nomes do futebol brasileiro, que é o Romário. O Braga hoje está lá no América, né? Todo mundo sabe que o Romário é presidente do Botafogo. O pessoal também aí que acompanha... Do América, desculpa. Falei Botafogo, que eu tô com o Museu do Botafogo na cabeça. Aliás, o único clube que o Romário não jogou, né? No Rio de Janeiro. Mas, enfim, ele tá lá no América. Todo mundo sabe que a gente fez o DVD do Romário. Depois eu tive uma experiência grande de ter levado o Romário pra China. E o Luiz Fernando, que fez um pênalti no Romário quando jogava no Nova Iguaçu, ajudando aí o Romário a chegar no 1000º gol. Os três tiveram o prazer de estar trabalhando com colaborou bastante. Braga, vamos lá. Aqui a gente sempre começa com a mesma pergunta para todos os convidados, porque você sabe, nosso canal ele é visto aí por pais, alunos, professores e proprietários de escola de esporte, é o nosso público-alvo, é o nosso nicho de mercado. E todo mundo que está lá, eu comecei numa escolinha de futebol dando aula, e todo mundo que está lá nesse universo aí sempre quer saber um pouco de como a gente começou, né? Então a primeira pergunta é: como é que o esporte entra na sua vida? Qual é a tua primeira memória do esporte aí na tua vida, na tua infância? Eu sou ligado ao futebol desde, vamos dizer assim, da barriga da minha mãe, né? Muitos que me conhecem sabem que eu sou filho da Ademar Braga. Meu pai foi preparador físico de futebol a vida inteira, foi treinador um período, foi gestor e coordenador também em outros períodos, trabalhou Vasco, fora do país, seleção brasileira. Então já... Um dos profissionais que o Romário tem muito respeito, né? Sim, sempre teve... amizade desde o início da carreira do Romário iniciou ali com a participação do meu pai. Por esse motivo, a minha relação com o Romário, porque muitos anos de convívio. Então, mas assim, eu comecei no futsal com 10 anos, né? Meu pai me levava para o campo, em São Januário, no caso, foi, na época. E eu com 10 anos, eu não lembro na época qual era o diretor, alguém que me viu brincando no campo e falou com meu pai: pô, traz ele para fazer um teste aqui, para jogar aqui. E aí foi quando eu iniciei no futsal do Vasco da Gama, né? E a minha geração, aquela do Felipe, do Pedrinho, que são 77, eu sou 1976. E aí comecei no futsal do Vasco, e aí depois passei pro campo, joguei no juvenil do Botafogo, que a gente falou aqui no início de Botafogo. O único clube dos grandes do Rio, né, considerado assim, foi o Fluminense, que eu não joguei. Joguei no juvenil, joguei até o infantil no Vasco, no juvenil eu fui pro Botafogo, e no sub-20 eu fui pro Flamengo. Antes de ir pro sub-20 eu passei 2 anos no Japão,
uma experiência muito legal. Aonde você foi lá no Japão? No Cerezo Osaka. No Cerezo Osaka. Joguei 2 anos no Cerezo Osaka. E aí retornei para o Brasil com 19 anos. E aí eu fui pro Flamengo. Naquela época ainda tinha uma chance maior com 19 anos. Sim. Outros com Hoje 19 em dia é anos, o clube difícil. grande nem recebe, É. né? Aí eu Era cheguei, outra época. fiz uma avaliação, fiz o teste, passei. Professor Paquetá, um Grande grande Paquetá. treinador, um grande formador de atleta, Com certeza. coisa que a gente hoje dificilmente está fazendo, né? E é engraçado, o Paquetá, se é 7,76, não, o 7,5. Reinaldo é 7,9, né? O Reinaldo, o centroavante, é 7,9. Tu não Mas, pegou lá, mas mas ele pegou o Paquetá. eu peguei o Reinaldo porque O eu Reinaldo sub-20, Henrique também, o Henrique. porque são 3 anos, 3 né? anos, é. Então, nós pegamos 3 gerações juntas ali, 7,7, 7,9, Isso, 7,8. 7,8, 7,9. gente pegava- Essa turma toda que começou com a gente no Barra da Tijuca na época, não é o Barra de hoje, né? Era o outro Barra da Tijuca que tinha. Essa turma, o Rick e o Reinaldo foram. O Flamengo, o Cássio, também lateral esquerdo, que é 80, também foi. E outros atletas que a gente teve o prazer de conhecer ao longo do trabalho aí, todo mundo fala muito bem do Paquetá, né? E assim, principalmente nessa questão da formação. Como o Formação. Paquetá ajudou eles a se desenvolverem para chegar no profissional melhor condicionado. Eu digo hoje assim, é mais escasso a gente ter aquele treinador formador, como se tinha antigamente, Sim. porque a metodologia mudou. E aí a gente deixou a formação para trás. Bom, eu lembro que eu fazia treinamento técnico atrás do gol com o seu Dida, Sim. né? E era Flamengo, a gente fazia atrás do gol, as condições, aquela bola meio surrada ainda, né? Apesar de ser Flamengo, Aquela grama que não era tão aquela grama. grama que não era, que era lá na Gávea, que não é o tapete que é hoje. Sim. E a gente fazia trabalho técnico a semana inteira. Então os clubes realmente formavam. Hoje, que o clube forma, já é o talento nato, não forma ninguém. É a peneira do Na, DNA, ver- né? na verdade, o clube hoje ele só revela o talento nato, porque não tem como você tirar o talento, né, Isso é da verdade. pessoa. Mas formar o jogador hoje, infelizmente, os clubes não estão formando. Braga, Você é formado em educação física, Só correto? formar. Nessa de formação, como que foi os seus estudos? Foi para o Japão? Eu fui, Ia pra então, jogar? Como que aí era eu- o estudo com o seu pai? eu fiquei 10 anos fazendo faculdade. quase foi jubilado. Não, e realmente tive que prestar vestibular de novo, porque Pra voltar. 4 anos, acho que no intervalo de 4 anos, tem você uma tem que regra ser lá. obrigado a fazer de novo. Não sei como é que é hoje. Então, eu prestei vestibular de novo, para não perder as matérias que eu já tinha feito. E quando eu parava no Rio, né? Eu estava jogando em algum clube no Rio, que eu joguei também na Cabo Friense, profissional. Fiquei 6 anos no Flamengo, sendo emprestado para alguns clubes. Aí, sempre joguei no CFZ. Então, sempre que eu estava no Rio, eu fazia faculdade. 4 matérias, 6 matérias, 5 matérias, nunca parei. E voltava, e voltava. E aí, em 10 anos, eu fiz a faculdade. Eu não fiz nem formatura, por quê? Não A tinha turma- nem mais ninguém. A minha turma já tinha ido embora. Eu sempre perdi a turma de formatura, então não fiz formatura. Me formei, e aí depois eu fiz uma pós-graduação de gestão esportiva e também de marketing esportivo. Ingressei no futebol diretamente no campo, eu comecei como auxiliar técnico. Fui auxiliar técnico no Sendas, que hoje Sim, era o Audax, que era o virou Audax, né? Audax. Antes da gente continuar a tua história, você falou um negócio importante da formação, a importância dos treinadores. Eu nem conversei isso contigo. A gente correria do dia a dia, eu nem cheguei a trocar essa ideia com o Luiz do quanto foi muito legal ir lá na Argentina ver o centro de treinamento do Mascherano, né? Eu tive a oportunidade de ir lá na cidade de Lincoln, bem, umas 4 horas de Buenos Aires. Fui eu e o Diego Melo, o diretor lá da Botafogo, que hoje é o diretor do Botafogo, que cuida da parte de parcerias e também do projeto da Botafogo Academy. E a gente foi lá visitar, a convite de uma pessoa que fez essa ponte, e eu não te contei isso. Primeira coisa que tem escrito lá, embaixo do símbolo do Mascherano, da escola dele, é respeito à formação. E na sala, aquela plaquinha que fica na sala, sala dos treinadores, é sala dos formadores, entendeu? Eles têm essa coisa, respeito à formação, então assim, e isso que você falou, olha como eles estão indo totalmente diferente do que está acontecendo hoje. Eles falaram, Sidney, a gente recebe meninos aqui que não passaram nos clubes lá da Argentina,
E a gente só aceita se ele aceitar ficar aqui 2 anos. E a gente não acredita em formação em menos de 2 anos. Cara, os caras tipo, inauguraram véspera da pandemia, aí teve a pandemia, ficou tudo parado, não sei o quê. Ou seja, os caras têm 2 anos, 3 anos de projeto. Os caras têm 28 atletas em parceria com vários clubes da Argentina. Eles pegam os meninos, e aí a gente conversou aquilo que a gente fala. Você vai ver um jogo de futebol, é fácil você ver os 20% que não jogam nada e os 20% que jogam muito, que é o que você falou que já É o talento nato. talento nato. Os 60% que sobra, os 60% que sobra, que você tem que ver, e se você lapidar, você evoluir, dar trabalho. cara, eles trabalham esse 60% e olha o resultado que os caras estão tendo. Tem clube no Rio, no Brasil, no Brasil todo, de base, quer dizer, clube menor, que não tem 28 atletas em parceria com o Brasil inteiro, né? Que acho que não sei qual clube pode ter, pelo menos que eu conheço do trabalho, o que mais tem, não sei se trabalha muito a formação, mas que tem muita parceria é o Nova Iguaçu, do Rio, que tem bastante parceria com grandes clubes, mas eu não conheço uma escola, e lá a escola, eles não disputam campeonato. Você bota o teu filho lá, teu filho fica 2 anos lá, depois ele começa a fazer amistosos com os grandes clubes e o menino sai e vai para lá. Primeira coisa, quando eu vou fazer uma contratação lá para base, vamos dizer assim, do profissional, do professor, eu falo, aqui o nosso objetivo é formação. Você não quer ser campeão? Lógico que eu quero. Mas a prioridade é formar. Porque hoje tá assim, a distância de um clube menor, vamos dizer assim, um América, um Madureira, um Olaria, um Bangu, Boa Vista, 2, 4 grandes, a distância hoje é muito grande. Sim. Antes ela era Até menor. porque o atleta que se destaca nesses clubes, o grande já vai lá e pega. Então a gente nunca tá com um elenco forte. E quando o garoto se destaca, eles pegam. Se destaca, pega. Ou se destaca, sai do Rio. Então, os clubes menores nunca estão com elenco. Mas beleza, já que é formação, ótimo. O problema é que hoje não se faz mais formação. É muito fácil você chegar e detectar os 20%, como você falou, muito bom. De todos os clubes e pegar. Não precisa ser do futebol para Sim. ver que o Rafinha joga pra caramba, que Sim. o Vinícius Sim. Júnior joga, que o Neymar não precisa. Qualquer torcedor vai ver. Perfeito. Você tem que conseguir detectar que aquele atleta que está ali, que na sua avaliação imediata ele é mediano, mas que ele tem característica para evoluir, quanto você vai conseguir tirar dele. Aí você vê perfil, vê se ele já maturou. Eu tenho exemplos lá no América de atletas que chegaram para mim sem condições nenhuma e jogaram a copinha de titular. Chegaram com 12 anos para mim lá e jogaram de titular a copinha. E isso tem. Você dá tempo para os treinadores? Você dá tempo para os treinadores? Não, a gente dá tempo, eu não cobro resultado, eu cobro formação. A gente não foi campeão de nada, beleza. Quantas parcerias nós fizemos esse ano? 5, 6, botamos 3 aqui, 2 ali, 1 em São Paulo, ótimo. Isso Esse é o que dá. objetivo. Porque mesmo eu querendo ser campeão, não tem como, porque a distância é muito grande. A gente joga o campeonato metropolitano com os grandes, da base, né, que eu digo, a distância é muito grande. Do 14 para baixo, a distância é maior ainda. E isso tem a ver com aquilo que você me perguntou outro dia. Você falou assim, como é que era a captação na tua época, né? E assim, quando eu fui diretor da base do Botafogo, a gente está falando de 10, 15 anos atrás, sei lá, 2009, 2010, estamos falando de 15 anos atrás, não tinha. A gente não tinha. Hoje os clubes de maior investimento, eles têm observadores espalhados no Brasil Não, no inteiro. Brasil E inteiro. aí acontece isso que você está falando, destacou, vem. Antigamente, um exemplo, O menino se eu ia jogasse pra- no América Isso. e me destacasse, eu ia ficar lá um tempo, porque não pegava. Um clube grande só iria ver quando jogava contra. Sim. Não tem como ele não ia ver antes. Entendeu? Então, hoje em dia não. Você joga campeonato, tem a Copa União de base aqui no Rio, que é um campeonato paralelo ao da FERJ, vamos dizer assim, que é um campeonato amador que a gente disputa, que tem observador do Brasil inteiro. Todos estão ali, né? Atlético Mineiro, Grêmio, Red Bull. O Red Bull tem um polo aqui, vamos dizer assim, um núcleo aqui oficial deles, que na verdade é uma extensão da base. A gente tem 3 atletas nossos lá com eles já, extensão da base, que já estão. Quando fizer 14 anos, eles vão lá, obviamente, se forem aprovados lá em São Paulo, no elenco, e vão ficar.
Mas eles já estão, a gente já fez a parceria, já faz o contrato de parceria aqui, já, e aí vai pegando. Um clube de São Paulo, que é mais um concorrente, assim, concorrente, né? Mas pra gente que é Sim, menor, claro, até claro. é bom. Eu digo concorrente pros grandes, né? Não é nosso concorrente, na verdade, é nosso parceiro. E aí, o negócio, o que eles não entendem hoje na base, voltando ao assunto lá da formação, existe uma lacuna muito grande, Sidney, de revelar atleta e formar atleta. Perfeito. Ah, o Flamengo revelou 10 atletas no ano, vendeu. Beleza, mas podia ter formado 20. Só que não faz mais hoje, que é muito fácil. Hoje é muito fácil. Eu tenho um lateral esquerdo deficiente no sub-17 do Flamengo. Eles vão colocar no grupo deles lá de captação, ó, tô precisando de um lateral esquerdo. Ele vai procurar no Brasil inteiro. Em um mês aparece um lateral esquerdo lá. Antigamente não tinha essa captação. Não tinha quem recorrer ao clube grande. Não só o Flamengo que eu dei como exemplo, mas todos os clubes Sim, grandes. sim. Sabe o que eles faziam? Vamos melhorar o que a gente tem aqui. É isso aí. Bota ele para cruzar. É isso Bota aí. para fazer trabalho É isso técnico. aí. Bota... E o cara evoluía, pô. É isso aí. Porque Hoje em dia não tem tudo mais isso. na vida que eu digo em relação ao esporte é repetição, pô. É isso aí. Tem vários exemplos aí, pô. Treinamento. Ah, Oscar Monsanta. Vê quantos arremessos ele fazia. Ele fala Ah, o Monsanto, Zico batendo falta. Ah, o pé de Marcelinho anjo, pé de anjo. pé de anjo. Ficava lá meia hora, 40 minutos depois do treino batendo, pô. A Não, e gente. tem vários exemplos. O Cafu fala que o Tele botava ele pra cruzar. O Cafu não sabia cruzar. Disputou 3 finais de Copa do Mundo, tá maluco? A gente. Eu vejo hoje muito meus treinadores lá na América falando: o garoto chega, vai cruzar, vai bater uma falta e reclama com o cara. Aí eu falei: mas vem cá, na semana ele treinou contigo isso? Então não cobra dele, não, pô. Errado tá você. Tu não botou ele. Ah, ele vai bater pênalti, perdeu o pênalti. Quantos pênaltis ele bateu na semana? Nenhum. Ah, não treinamos um pênalti essa semana. Vai perder, pô. Não tem matemática exata, pô. É um assunto polêmico nessa de formação. O gestor não ter paciência com a base, perder o mano embora, se ele é muito hoje, né? E também entra naquela da captação. Ah, eu procuro qualidade, não procuro tamanho. São dois assuntos polêmicos hoje em dia. Uhum. Primeiro que eu não percebo realmente na prática que eles não estão preocupados com o resultado, que perdeu o cara. Segundo, que colocar você baixinho e eu grandão, que já vão olhar para mim diferente de você, por mais que você tenha mais qualidade do que eu. Você percebe isso também ou não? Não, eu consigo. A diferença é. Eu. Esse que você falou cai no que eu falei agora pro Cine. Eu consigo esperar um pouco mais. Por quê? O América, a gente não tem captação no Brasil inteiro. Não tem tanta pressão. Aí eu tenho um atleta com qualidade, que teoricamente é baixo no mercado, que eles falam, ou que não tem o perfil. Hoje é A palavrinha. hoje lá do é perfil. a palavra técnica é o perfil, né? É igual. Então, eu consigo esperar mais. Por quê? Eu não vou ter outro. Então, eu tenho que melhorar aquele que está ali. Ou então esperar dar tempo para ele crescer. Se cair num Palmeiras, num Flamengo, num Vasco, no Fluminense, aí ele é baixinho. A gente vai lá em Minas e traz um grande. Com a mesma qualidade dele, ó, acha um atleta assim, 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 e acha. Porque no Brasil o que não falta é atleta. Jogador de qualidade. Material humano, a gente tem sobrando. Né? A gente tem assim, estados aí que são fornecedores de atleta nato, vamos dizer assim, né? Espírito Santo, por exemplo. E não tem futebol. Eu fico imaginando, eu estava conversando com um amigo que eu não lembro quem era. Falou, cara, eu na minha época de Vasco, o seu Nelson era o captador lá do Vasco. Pô, trazia mais de 20 jogadores e só garoto bom do Espírito Santo. E lá não tem futebol, esses moleques estão onde? Copa Gazetinha. Pô, eu joguei com a Pagazetinha. Final de Copa Gazetinha contra o Flamengo. Tinha um Pintinho. Eu peguei a época do Pintinho. Pintinho com 13, 14 anos estava com as duas pernas. Flamengo ganhava. Eu jogava, nessa época eu estava no Vasco. Eu fui campeão em cima do Flamengo nessa Copa Gazetinha. Mas o Flamengo ganhava de 7, 8, 4 gols do Pintinho, 5 gols do Pintinho. O garoto era um fenômeno. Esse era mesmo. E infelizmente não conseguiu virar, né? Que é a palavra, né? Parece que ele teve problemas pessoais aí um pouco sérios. Eu exatamente não sei porque eu fui emprestado e não acompanhei a. Pelo pouco que eu sei da história dele, Pintinho era fora de série mesmo. Não, muito acima. O que Era eu muito vi, acima da média. o que eu vi na base, perto dele, eu vou te dizer, eu não acompanhei Vinícius Júnior, mas você dá para imaginar, né? Perto dele, que ele fazia na base, acho que só o Neymar e o Felipe Coutinho.
Porque na época do Neymar, a época do Neymar e Felipe Coutinho, dois, eram os dois muito Era acima da média. muito acima. Então, dos que eu vi na base, vamos dizer assim, na qualidade do Pintinho, Felipe Coutinho, vou dizer, e o Neymar. E Braga, e como é que é? A gente fala, óbvio, do América, não dá para deixar de falar do Romário, assim. Como é que é o Romário nesse olhar para a base? Como é que você enxerga, assim, como é que é o dia a dia? Ele se intromete, não se intromete? Ele, ele quer dar pitaco, não quer dar pitaco? Não, ele quer participar de tudo. E eu falo o seguinte, uma coisa é ter jogado, a outra coisa é comandar. E ele, como é que é Pô, nessa o cara que questão? é craque, ele tem muita dificuldade de comando de futebol. Porque Ele pensa do jeito dele. ele quer sempre que o atleta faça o que ele fazia. É impossível, né? É muito difícil. Eu tenho um exemplo claro disso, claro. Meu pai foi parceiro e trabalhou anos com Capita, Carlos Alberto Torres. E eu convivi também, né? Vivenciei meu pai no Botafogo, Carlos Alberto, depois no Atlético Mineiro. E eu via e meu pai falava no dia a dia que ele ficava louco. Pô, como o cara não consegue cruzar? Não consegue, pô. Você conseguia. Pô. Se fosse fácil, todo mundo era Carlos Alberto Torres, todo mundo era Romário, todo mundo era É Ronaldo, verdade. né? E aí o cara quer, porque o craque fazia com tanta facilidade que ele não entende por que que o atleta não consegue fazer o que ele fazia. Por isso era tão fácil para ele, né? Não consegue ter essa percepção. E aí fica muito exigente. E a gente fala exigente, Sim. mas fica chato, né? Ele passa a ser chato, e aí passa a não ter paciência com o atleta, e ele sempre quer saber de tudo. Não consegue participar, porque a vida Claro. dele é humanamente impossível ele fazer Claro. tudo que ele já faz como senador, ser presidente do clube e ainda ficar ligado à base. Mas ele, como tem, né? Eu tenho essa linha direta com ele está sempre perguntando. O objetivo principal do América agora é botar o América na primeira, está disputando a Série A2, está em quinto lugar. Classificam 4, mas só sobem um. É 4 para aquele Vai semifinal pro e quadrangular final. final. É quadrangular ou é É semifinal? quadrangular. Os 4 É, entre eles, jogam entre eles. primeiro com. Eu não sei se. Não, é. Primeiro contra o 4. Não, jogou todo mundo contra todo mundo. Foi? Foi. Ano passado. E aí, cara, só sobe um. É difícil pra caramba. É difícil, muito difícil. Mas É essa história difícil. que você falou do Romário como jogador e gestor, você conhece a história do Vampeta, ele contando no Audax, quando ele foi presidente do Audax? Ah, eu vi num podcast ele falando. Que ele foi, chegou no treinamento, o lateral chegou, cruzou errado e voltou meio que errado, ele achou. Aí o Vampeta parou, olha só, ele falou assim, chega no fundo, cruza, volta por dentro, ocupa espaço, não sei o quê. A lateral, posso falar? Pode. Se eu soubesse fazer tudo isso, eu estava na primeira divisão. Eu não tava O aqui. professor tem toda a razão. Mas se soubesse fazer tudo isso, eu falou, eu tava na primeira, não na O quarta. Herrera falou isso, né, cara? O Herrera jogando no Botafogo. Foi? O cara saindo o jogo em São Januário, o Herrera saindo de campo. Pô, tinha perdido uns 3 gols feitos, assim. Aí o cara fala, pô, Herrera, perdeu muito gol hoje. Isso aqui. Ele falou, se eu fizesse todas as oportunidades que aparecem, eu não tava aqui no Botafogo, eu tava no Real Madrid. Pô, o cara falou isso, cara. Não, mas é a realidade. É Mas é a realidade. mesmo. E- Como você viu o processo de formação? Cara, o processo de formação é bem simples. Eu falo que é bem simples porque eu participei como atleta. A metodologia hoje no Brasil, se não mudar, a gente vai sofrer, que a nossa visão maior é a Copa do Mundo, né? Ah, o Brasil ser campeão do mundo. Se a gente não mudar a metodologia da base, se a gente não mudar a metodologia da base de formação, que é trabalho técnico, né? Que é o básicozinho, aquele cabeceio, passe, domínio. Semana passada, vocês fundamento básico. Cabeceio, passe, domínio. Abortar o analítico da formação do Atlético é uma coisa assim que eu sempre falei que é um absurdo. Vocês tiveram aqui o Matura, né? O Matura veio aqui. Pô, o Matura a gente conversa direto, é um cara que tem escolinha também. Então, Sim, ele com certeza tem a mesma cabeça que a minha, porque a gente já conversou. A gente vai cair nessa mesmice porque eu entendo muito que o futebol, ele virou negócio. Acabou a parte esportiva. Infelizmente. Essa, para mim, é a parte mais triste hoje do futebol, é que virou comércio, virou negócio. E aí você visualiza só fazer um negócio e como é que você vai querer... Ah, hoje se os próprios empresários, eles têm olheiros no Brasil inteiro também. sim.
Eles têm uma estrutura hoje que é maior que o clube. O fulano trabalha para mim lá em Minas, quando tem um jogador bom lá, ele manda para mim aqui. E aí é aquele negócio. Ele tem um jogador mediano, ele não quer fazer o clube melhorar. Ele já, esse não serve, vou achar outro no Maranhão, em Manaus, em Brasília, em Espírito Santo. Eu fico imaginando há 20 Acabou o anos atrás, fundamento sei lá. na base. Filho. Eu encho o saco lá no América com os profissionais. Você fala, beleza, fica tudo combinado. Na hora do. A metodologia nossa aqui, o objetivo nosso aqui é formação. Só quero que você dê fundamento. Não só. Você Sim. quer dar o teu trabalho reduzido? Ok. Insira o. Coloca 2 vezes, 3 vezes. A gente treina pouco também. Mas a gente treina do 14 para baixo, a gente treina só 3 vezes na semana. Do 15 para cima, treina todos os dias. Mas você tira 1 dia ou 2 para fazer fundamento. A gente pô. fazia uma É coisa o que lá. vai te dar retorno no final de semana, não é o campo reduzido. É isso que eu ia falar. A gente, até no Botafogo, quando a gente estava na base, a gente pegou um O catálogo. aquecimento sempre foi com A gente pegou um catálogo fundamento. de trabalho dentro da nossa metodologia, tinha um pré-treino. Os profissionais eram obrigados a aplicar o pré-treino, que era trabalho de fundamento, e tinha uma sequência, o que você tinha que fazer. E bola parada também, a gente fazia antes do treino, não fazia no final que o cara já tá cansado, tá morto. Bola parada, que eu digo treinamento de escanteio, de não sei o que, de jogar ensaiado. Não, outra tudo a gente coisa, fazia a antes. programação, né, sempre foi. Na minha época, vai falar, a Braga tá ultrapassado. Não é isso. Futebol não mudou, cara. São 11 na linha, uma bola só, as medidas são as mesmas. Físico-técnico. Eu não vê mais na programação físico-técnico. A gente fazia o físico-técnico com fundamento. Você fazia lá fundamento, passe, fazia 8. Dos períodos. Domínio e cabeceio era um físico, pô. Trabalho de resistência com uma parte técnica de fundamento. Quer dar um físico? Tá bom, escolhe um dia e dá o físico. Mas não deixa de dar o fundamento. Hoje, cara, não tem jeito. Eu fico imaginando hoje você chegar e falar, chega o Zico no Flamengo. Não fica na época que ele chegou. Não Que ele vai. chegou Com perfil, magro, chegou. não Não vai. vai. Um Romário baixo, não vai, não fica. O Bebeto Não vai. magrinho também, frágil, né? Em termos Vai, de tem choque vários, com o pô. O zagueiro. Rogério fica batendo Não 50 vai. pau depois do treino, Não Tem pode, vários, pô. entendeu? Marcelinho, Djalminha, tem um monte aí que eu vou falar. O Paulo Cafu- Nunes, o tem um monte. Cafu foi reprovado em não sei quantas testes, né? Chegou lá o Tele no profissional ensinando ele a cruzar. O Cafu hoje não ia chegar. Não ia. Aí tu vê as tranqueiras hoje que tem, pelo amor de Deus, Nossa, nas tem, laterais. você tem vários aí que você, com perfil hoje que não seriam, que foi Djalminha, Sim, Marcelinho, sim. Paulo Nunes, tudo pequenininho. Tudo pequenininho. Aí você tem isso, tô falando E só, que demoraram a tô maturar falando só também de alto pra- nível, tá? Não tô falando mais ou Sim, menos sim. não. Giovani, pequenininho, que é Sim. craque do Vasco. Mauricinho, Mauricinho, William no Vasco, Sorato. entendeu? Então assim, são milhares de jogadores que Messi grandão. Sim, Hum. Messi. E Você que acha que- dizem que se não tivesse ido para Barcelona, não tivesse feito tratamento lá, também não ia chegar. Imagina, na Argentina ia ser mais um. né? Imagina. Se não tivesse, né? Alguém detectou esse potencial Ele dele. nunca seria. Ué, eu garanto para você, eu Ele canso de poderia falar ser isso. diferente, de repente não poderia performar como ele faz hoje. Eu garanto É para porque é você. aquele talento nato, você não vai conseguir tirar o talento dele, né? Tem DNA de Messi na Alemanha, na França, na Inglaterra. Só que o cara não se testou, ele não se testou para o esporte. Tem DNA no Brasil aqui, fantástico para basquete, para vôlei, para natação, só que o cara não se testa, porque não tem onde praticar, ou não, ou a vida do menino é de um jeito, por exemplo, quando eu falo de Alemanha, França, Itália, é porque o cara lá, aqui no Brasil, todo mundo tenta ser jogador de futebol. Aí você vai peneirando pelos melhores, e não na formação, porque todo mundo se testa. Eu me testei jogando futebol, você se testou, ele se testou, todo mundo testou. No Brasil não tem um que não testou. Então, dali você já, o talento nato, você já pega pequeno. Um alemão, o bobear, ele não testou, ele nunca quis jogar futebol, mas o DNA dele seria capacitado para aquilo. Só que ele foi estudar, ele quis ser advogado, ele quis ser médico, não estava na cultura dele aquela coisa do futebol. Não, o maior entendeu? problema, assim, né? Lugar frio, não tinha onde jogar, não tinha onde correr na rua. Normal. Você hoje, na base, né? A gente não treina a especificidade. Sim, O lateral hoje não cruza mais, não faz mais treinamento de cruzamento. O centroavante não faz mais a finalização. O zagueiro, eu fui zagueiro, eu fazia trabalho separado. Sempre foi assim.
Meio campo, ataque, vem pra cá comigo. Zagueiro, fica com o professor fulano e tal. A gente ia Tu é lá, 7-7, né? sou 7,6. Tu é 7 o quê? Tu é 8? 2. Sou 7,6. Graças a Deus, né? Imagina ele tendo que jogar contigo na zaga. Que sofrimento que ele ia passar. Não é não? Como é que foi, né? Eu vi, por isso, sofrimento. Eu sou 7,6. Minha geração de zagueiros na época do Flamengo era eu, Luiz Alberto, Juan era isso. Juan é 7,9, mas ele já pulou a etapa. Era eu, Luiz Alberto, Juan e Herbert também. Fernando que ano? Fernando é mais novo. Fernando acho que é 80. Fernando 80, junto Eu com o não- Ronaldinho. Eu peguei a época do Fernando lá, Da geração de 80. nós não jogamos juntos. É um pouco mais novo que eu. Mas assim, não trabalha especificidade. O zagueiro hoje, você não faz trabalho específico, atacante também não. Ah, o Romário não treinava. Pô, treinava Treinava, finalização pra caralho. Finalização. Tem um podcast que o Júlio César fala. Pô, o cara é fenômeno, igual ele não tinha como. Botava lá, o cara cruzava pra ele finalizava com a direita, com a esquerda, com a cabeça, cavando, chute, Ele botava bico. dois de cada lado, um de cada Finalizava o lado, tempo 10 todo. bolas cada um, no final do treino cruza. Finalizava o cara ficava tempo uma hora todo. As finalizando. pessoas falam que a gente é saudosista, né? Você mencionou aí agora há pouco sobre você parou no tempo, você não estudou, coisa do tipo. Você acha que falta mais ex-atletas nas comissões técnicas? Falta. Ou não? Ou você não vê Falta, isso? mas o problema de faltar os ex-atletas é questão de preparo também. Você não vai botar só o ex-atleta, Porque foi né? ex-atleta. Né? Porque foi ex-atleta. Tem toda uma introdução para você poder Didática. explicar, tem a didática, né? A comunicação. Ainda mais na formação, que é importante. E a gente sabe que o nosso meio como atleta é muito, vamos dizer assim, tem muito preconceito com relação a, vamos dizer, ao QI, ao cognitivo. Sim, Que o jogador de futebol sempre foi burro, né? sim. Para todo mundo. Ah, ganhou dinheiro porque jogou bola. Ah, ganhou... Sempre foi assim. Tem Fez educação física que é burro. Né? tem uns que nem ganhar dinheiro ganharam. Aliás, ganhou, né? Mas eu não vou contar a história, não. Eu tenho Chega exemplo, quieto. eu tenho exemplo em casa, pô. Na época do meu pai, né? Lógico que é outra geração bem mais antiga. O pai dele queria que ele fizesse direito. Ele fez direito e fez educação física escondido. Pra poder trabalhar com o que queria. Né? E nunca trabalhou no direito e venceu na vida como professor de educação física. Então, assim, cara, o médico, o advogado, o educador físico tem um bom e tem um mau profissional, não tem Com jeito. certeza. Eu conheço advogado que anda de Uber hoje, não desmerecendo a categoria, mas que não exerce a função. Foi para uma Engenheiro, profissão tem um monte. alternativa, porque não tinha mercado. Essa fala do futebol a gente sempre escutou do QI. Mas só fala porque está o tempo todo na mídia. Não é. Quando você fala futebol. Aí os caras colocam a cara lá, dá entrevista. Os caras vão errar, vão acertar. Você tem milhares de jogadores. Não é porque a maioria, não, porque a maioria vem da periferia, vem da favela, são pessoas que buscam um caminho de vencer na vida. Se você pegar os ex-atletas, é o que eu falo, assim, inclusive quando eu estive lá na Saferj, eu fui dar um curso lá na Saferj, do Alfredo Sampaio, né, que ele é o presidente, e lá é só ex-atletas, né, um curso de gestão do departamento de futebol só para ex-atletas, eles têm o direito de fazer o curso lá. E eu comecei a palestra assim, eu botava um monte de imagem de treinador na tela, um monte, brasileiro, estrangeiro, qual é a diferença? Brasileiro, estrangeiro. Aí eu clicava, separava, brasileiro, estrangeiro. Aí eu clicava de novo, sumia os estrangeiros soltos, só ficava brasileiro. Qual é a diferença? Esse jogou, esse não jogou, esse jogou, esse não jogou. Tá, realmente clicava, separava, uns tinham jogado futebol, outros não. Aí eu fui para os estrangeiros, qual é a diferença? Ninguém sabia. Porque você não consegue ser treinador sem estudar futebol na Europa. Cada um no seu nível. O Seedorf foi seleção holandesa, ele fez um curso menor do que quem nunca jogou. Na Espanha é a mesma coisa. Na França a mesma coisa. O Zidane terminou a carreira, foi querer assumir o Real Madrid. Não. Você não fez X aulas ou X horas de estágio. Tanto que ele teve que ir para o Castilho, que é o time B, para terminar a formação dele para ele ir. Mas só que você não vê essa discussão na Europa, na mídia da Europa, porque não existe a não formação. Não existe o não estudo. Então, o que eu falo é o seguinte, o jogador de futebol que ele busca estudar, porque tem muita coisa ali no ensinar,
principalmente na formação, Didática. questões que você vai discutir de fisiologia, de psicologia, de nutrição, que você tem que ter um conhecimento, né, não precisa ser a fundo, mas para você poder controlar uma comissão técnica, que eu falo, cara, você não estuda jogar futebol, ou seja, quem jogou tem uma faculdade que ela é Sai na única, frente. sai na frente. Muito na frente. Por que que eu não posso estudar? Qual é o preconceito em estudar? Essa é a questão. Aí depois entra na mesma questão dos treinadores, na minha opinião. Por que que treinador brasileiro não faz sucesso lá fora? Cara, por uma questão simples: comunicação. Ser treinador de futebol é saber se comunicar. Você tem que saber Aí você pega o Guardiola, o cara vai assumir o Bayern de Munique, chega na entrevista coletiva, o cara fala em alemão, porque o cara ficou um ano estudando alemão. Aí você pega os treinadores, mas antigamente os brasileiros fizeram muito sucesso na Arábia. Tinha um tradutor, ninguém falava árabe, né? Quem falava inglês saía na frente. Então, assim, eu vejo isso, cara. O ex-jogador, cara, estuda, busca se formar. E aí você pega os que estão aí no mercado, que jogaram, estudaram, pô, os caras estão bem, Sai muito na frente. entendeu? Sai na frente. Não, e outra coisa, o que deveria ser obrigatório é como um médico. Ele acaba a faculdade lá e vai fazer a residência Sim. na especialização que ele quer. Sim. Agora, vamos que você não é do futebol. Você vai lá e faz a CBF, o curso, você vai ter o mesmo mercado ou mais. Eu não tenho curso nenhum da CBF. Sim. Não tenho. Né? Mas Puta, CBF é se absurdo. pegar uma pessoa comum, vai lá e vai fazer a prova da CBF de treinador, C, B e A. Eu, por ser ex-atleta, eu já começo acho que na B, eu já tenho direito a fazer a B. Mas como não pretendo ser treinador, então não fiz. Ele vai ter a credencial para ser treinador que eu não tenho. Sim, E eu afirmo aqui, ele não sabe 10% do que eu conheço de futebol. com certeza. Entendeu? Então, assim, ele deveria. Você vai fazer CBF, mas primeiro você tem que estagiar, você tem que ter 5 anos de estágio comprovado em clubes de futebol, independente se é A, B ou C, mas clubes de futebol, não escolinha. Você tem que estudar, passar 4 anos estagiando, né? Trabalhando ou estagiando. E depois de 4 anos, é comprovado. Aí você bota 3 anos, 4 anos, 5 anos que seja, e aí depois você tem direito a fazer o curso CBF. Então, se o cara pode ser o padeiro ali, ele vai fazer o curso CBF, ele tá apto a trabalhar no Assumir futebol. qualquer time, isso aí. E aí a pessoa olha, não, ele tem licença B, pô, vamos contratar esse cara. Se o cara olhar o currículo, ao fulano de tal, o Sidney, ex-padeiro, um exemplo, ninguém sabe, mas tem a licença A ou B. Ah, não, mas vamos lá, botar C ou B. Aí tem o Braga lá, formado em educação física, pós-graduado em gestão, não sei o quê, ex-atleta, trabalhou, jogou. Mas não tem a licença. Mas não tem a licença. Ele vai contratar o cara que tem a licença. O cara não sabe 10% do que eu sei de futebol. De ter sido ex-atleta, que eu sei que o atleta o que está sentindo quando ele perde, quando ele ganha. Quando ele chega cansado, eu sei que ele foi pra noite, na noite anterior. Entendeu? O cara sabe, não vai enganar. É igual você tá com teu filho, pô. Eu vivo aquilo ali a minha vida inteira. O cara chegar cansado, com o olhar cansado, corpo cansado, não tá treinando igual, aconteceu alguma coisa no dia anterior. É igual teu filho, pô. Sim, Teu filho mudar o comportamento dele, você vai perceber. na hora. A gente fala, Entendeu? cara. É muito difícil. E tem coisa que não aprende na faculdade, não aprende nada, que é o estágio, como você falou, que é o que a gente chama, né? É hora de vestiário e hora de pasto, né? Hora de pasto é o tempo que você fica na grama, né? Pisando na grama. Essas duas, não tem jeito. Tem coisas que você só vai aprender pisando ali, estando dentro do vestiário, cara. Ainda mais vestiário, você sabe muito bem que, porra, vocês sabem o que é A o gente, vestiário. eu falo E as pros pessoas não têm a menor ideia. meus treinadores lá todos os treinadores que chegam lá na América, né, e outros que eu converso, amigos meus, eu falo, cara, para você ser um treinador de sucesso, você tem que ter 3 coisas que tem que andar junto, senão não adianta, você não vai, isso é perceptível na minha avaliação ao longo do tempo. Você tem que ter gestão de grupo, você estava falando aí, gestão de grupo, leitura de jogo e treinamento diário, qualidade de treinamento.
Você não pode ser aquele cara que não sabe dar tempo, porque o jogador fica puto. Aí você perde o grupo. Sim. Você tem que fazer a gestão do grupo com relação a vaidades, Que é o mais o difícil. titular, o reserva, não sei o quê, e a leitura de jogo, para você não pecar no resultado. Eu falo o seguinte: treinador Só- ganha pouco o jogo, mas perder, eles perdem demais. E a leitura de jogo é muito importante e não necessariamente depende só do treinador. Você pode Sim. ter uma equipe, um staff, né? Como você vê vários grandes nomes aí tem. Então, assim, se um desses não tiver casado, vai desandar a carreira. Você vê que quando você vê acontece demissão, alguma coisa, lógico, começa, ninguém vai ganhar o tempo todo. Lógico. Mas ele, de alguma maneira, ele deixou de. O Felipe Luiz, vamos dar um exemplo, tá no Flamengo. Ele não vai se eternizar no Flamengo. Ele saía por maus resultados. E aí, por qual motivo dos maus resultados? Pode não ter o mesmo elenco, pode. Então, assim, em algum momento ele vai falhar. Teve o problema do Gabigol. Uma outra. É gestão de grupo, entendeu? O Flamengo viveu o ano de glória de 2019 e do nada o Gabigol não serve mais. Vou fazer um Foi pedido. gestão. Você tá assistindo na Copa? Assisti o jogo do Botafogo um pedaço ontem. Tomara que não vire meme. Um dia. Já virou. Teve uma. O cara falou do Ronaldinho, né? Que não ia jogar nada, ia ser mais um. Você mandou o vídeo lá no Instagram. Não, falou que. Da Marta, não. O Ronaldinho tem uma. Eu vi Palmeiras e Corinthians. Dentro da Arena Corinthians. Saída de bola pro Corinthians. O Depay pega a bola e chuta para fora. E vai marcar a pressão. Ontem aconteceram 2 vezes. Paris Saint-Germain fez e Atlético de Madrid fez. Se você tem um time que você briga para ter a posse da bola, você se doa, você cansa porque você marca. Só com a bola você não vai cansar, correto? Esses 2 times de nível, PSG é atual campeão da Europa e Atlético de Madrid, os principais da Espanha. A saída de bola foi chuta para lateral do PSG e vai todo mundo marcar para poder brigar para roubar a bola. Isso é tendência? Eu tenho uma. Vou defender essa. Não justificando e nem concordo com isso. Até porque eu nunca parei para pensar nessa. O que eu vejo nisso é a própria situação que os treinadores criam. Vamos botar o Fernando Diniz, que todo mundo fala de dinizismo, né? Se ele criou uma técnica, né? Uma metodologia de saída de bola sem chutão, com o goleiro rolando no pé do volante, por que ele não cria uma para marcar essa saída de bola? Tá me entendendo? Sim. Ele treinou o Fluminense. 2 anos assim. Aí ele saiu do Fluminense e foi pro Vasco, um exemplo, como ele tá agora. O que ele vai falar? Pô, eu sei como é que o Fluminense joga. Eu tava lá há 2 semanas atrás. Qual é o antídoto para isso, né? Eu sei que eles jogam assim, então vamos marcar assim. Se isso fosse verdade absoluta, se você consegue fazer uma metodologia para sair, você tem que fazer uma metodologia para Pra marcar. se defender. Certo? Porque ninguém nunca pensou nisso lá atrás. Porque é arriscado. E voltando à tua pergunta, o que o cara pensa? Eu acho. E é o que eu faço muitas vezes lá. Cara, tá ruim? Joga a responsabilidade para eles e vamos pegar ele perto do campo dele, da área dele. Se a gente roubar, a gente já tá pertinho da área deles para fazer o gol. Qual é mais fácil? Você roubar a bola lá perto da área do adversário ou você sair jogando aqui no pé do volante? Eu vou fazer o gol muito mais rápido que você. Eu vou te dar a bola, você tem na tua cabeça que tu vai sair jogando lá atrás e eu já tenho na minha cabeça que eu vou te marcar lá pertinho. Não vou deixar você sair. Você vai entregar a bola para mim, eu já tô perto da tua área. Eu não preciso carregar a bola até lá. Isso é... Em cima do que ele falou, eu tô falando em cima da tua pergunta. em cima do que ele falou, o Atlético de Madrid fazer isso, eu entendo. Porque o Simeone joga no erro do adversário. É um time reativo e joga nisso. Agora, o Paris Saint-Germain fazer isso é que eu não entendo. Depois de ter sido campeão da Champions. Trazendo as duas coisas. A mesma coisa. O Diniz não vai fazer isso. Porque Chutar para marcar lá. eu concordo com a Mas o ideia Atlético de Madrid, sim. se eu Porque roubar lá, eu tô mais perto do gol, ok. Mas olha o desgaste que eu vou ter para roubar a bola. Eu pego um time de qualidade que sabe sair jogando, que empurrou lá no contra-ataque, mete nas suas costas e depois. Não, mas aí Ou seja, você briga para ter a posse. tem Na aquela... minha opinião, quando o Depay fez isso antes de acontecer isso de ontem,
jogando brasileiro. Eu falei assim, caralho, que ele mostrou pra torcida do Corinthians que foi na arena no jogo. Meu time não tem qualidade para jogar a bola. Vamos marcar. Porque se fosse isso, a gente foi atacado, tiro de meta, vamos dar um chutão e pega lá na frente. Toda vez, não tinha mais saída de bola, né? Se foi isso que eu tô falando. O cara fala, então vai só chutar pra frente e a gente marca os caras lá. Aí você vai, tem um desgaste de marcar. Tem um desgaste de marcar, se marcar errado. Hoje em dia, meus treinadores fazem isso lá. Todo mundo fala que é mais fácil destruir e marcar do que criar. Aí tem o outro lado. Os meus treinadores Se é mais fácil, desgasta menos. lá que Você roubar a bola, você pensa mais com a bola. Depende de quem tu vai roubar. Eu roubar a bola de você, eu não vou me desgastar nada, porra. Agora você Não, roubar a bola e de mim, tu vai ficar 3 horas e não vai conseguir. Não, e você, teoricamente, roubando a bola, você já está muito mais perto e tem outros atletas, né, do time adversário que já passaram a linha da bola. Ninguém troca passe com os 11 lá atrás, certo? Mas eles marcam com os 11 lá atrás. Eu saí jogando, meu time sair jogando, o time adversário hoje é o quê? Volta todo mundo. É muito mais difícil você passar por 10 e fazer o gol do que você marcar lá na frente, pegar a bola e só tem 4, 5 lá. É uma discussão boa mas e depende do clube. Se for pensar por outro lado, vai ser o que eu te falei. O cara vai dar um chutão pra frente. Vamos treinar mais saída de bola, não. Vamos dar um chutão e marcar só a parte da nossa defensiva aqui na intermediária dos caras e vamos fazer o gol. Não é isso também. Mas o que eu tô falando é o seguinte: essa questão de sair jogando não é verdade absoluta. Sim. Se você tem a metodologia para sair jogando, você tem que ter a de marcação também. Porque futebol não é só bola no pé. Né? Hoje em dia... eu depois eu vou fazer uma edição no vídeo, vou aproveitar agora aqui esse momento, agradecer a nossa Maria Eduarda, que hoje abrilhanta aqui o nosso podcast, está substituindo o nosso diretor Fabrício. Calma, cara, nem sabe se pode falar isso ainda no ar ou não. Se o cara... Edita. Vai que o cara tem outra família, a gente não sabe ainda. O cara tá lá fazendo os exames lá do neném, mas... Ainda não pode falar, você tá falando que vai ser pai. Mas você já falou, aí agora eu tô falando. Mas, Maria Eduarda, obrigado por estar aqui hoje, tá? Por estar nos ajudando. Tenho certeza que vai ser o melhor podcast da história da License. Só do Fabrício não estar perto, a energia já fica outra e a gente com certeza vai fazer um grande. Mas eu vou depois pedir para ela fazer uma edição aí, porque uns outros ficam falando de saída de bola, que tem que ter qualidade de saída de bola e tudo. E tem uns outros com lance no Bahia contra o Grêmio. Uns outros jogou no Bahia, né? Que o sujeito, a bola vem assim. Olha lá, já tá até rindo já. Essa eu vou botar no. Eu que falo essas coisas. Não, não quer saber. A gente conseguiu um vídeo da estreia dele no contra o Grêmio. Não foi estreia profissional? Aí, o jogo inteiro. Aí ele falou, pô, vê aí, não sei o que, olha, com 6 minutos tomou um cartão amarelo, jantou. Quem que era? O Caio Ribeiro tocou a bola, ele nem viu a bola, jantou o Caio Ribeiro, aí ele tá. Aí um dia a gente tá lá almoçando, ele, tu não viu lá no minuto tal, não? Eu falei, pô, Luiz, não vi, não vou ficar vendo o jogo inteiro. Reparei, né? Não reparei, né? Ele, não, vê. Aí ele edita e me manda. Meu irmão, a bola vem pra ele, aquela de zagueiro clássico. Tu foi zagueiro? Dominou assim, ele dominou, jogou pro lado pra dar aquela saída no ponta. No fundo, no espaço. Não, só ele, gramadinho. Fonte nova, não tinha buraco, não tinha nada, ele ajeita assim, quando ele vai dar, meu irmão, ele no bico da bola, a bola sai aqui na lateral. Arquibancada. Maria Eduarda, por favor, depois edita e bota o lance, que vai ser fenomenal esse lance. Procura Caio. Caio quis a devolução com Douglas, e aí o Luiz Fernando dá uma pichotada na direção da lateral do campo. Aí tu quer falar que é difícil pegar a bola, sair jogando. Mas não vai acertar 100%, a gente não vai acertar. Sabe se tem um Luiz Fernando lá na zaga deles? Pô, pelo amor de Deus. Então pergunta. Sobre o pai. Isso. Você percebe na América também a importância dos pais na formação e o quanto eles têm atrapalhado ao invés de ajudar os pais? Eu vi um pedaço da participação do Matura aqui e concordo com ele 200% do que ele falou. O pai hoje, na verdade, ele ajuda, poucos ajudam e a grande maioria atrapalha. Porque na ansiedade de querer fazer o atleta jogador, eles passam do ponto em todos os sentidos. Parte de torcedor na hora do jogo, parte de cobrança que o atleta tem que mostrar resultado, a própria coordenação do clube.
a cobrança que eles fazem, como se fosse verdade absoluta o filho ser titular, e isso atrapalha muito. Eu tenho hoje, vai completar 7 anos de América, essa parte de gestão da base que eu faço lá. E quase que 100% dos atletas que saíram, dizendo na época insatisfeito ou que iam buscar uma outra oportunidade, quiseram voltar. Quase que 100%. E com E certeza eu tenho influenciado certeza absoluta que essa pequena porcentagem que não voltou foi por vergonha. E Ah, eles, meu filho não tá jogando, tá não sei o quê, tá bom, não tá jogando. Calma. Onde é que você vai buscar espaço maior, melhor do que o América? E se ele não tá jogando no América, provavelmente ele não vai jogar no Flamengo, não vai jogar no Vasco, no Fluminense, no São Paulo. Então, a gente tem uma condição básica lá, mínima, mas que dos clubes pequenos do Rio, se você, tirando o Nova Iguaçu, que tem uma excelente estrutura, o América é o único que tem CT. sim. Quando eu cheguei, o CT estava abandonado, eu fiz toda a reforma, todos os reparos, consegui fazer, consegui parceiros, a gente conseguiu correr atrás. Hoje o América tem um CT. É simples, é básico, mas é o que atende e é o que a gente tem e que os pequenos não têm, porque todo mundo aluga campo, ó, vários outros clubes jogam lá com a gente, o Boa Vista joga lá, da base, Barcelona joga lá, o Americano joga com a gente lá, aluga o nosso CT para jogar. Entendeu? Então, assim, a gente tem um mínimo e eles. Aquele negócio, aquele ditado, você só dá valor quando perde, né? Ah, E aí isso serve no futebol. Eles saem, todos querem voltar. o Braga falou uma coisa aqui de cobrança, né? E a gente teve aquela situação. Conta aí o que foi teu parceiro, que quis dar uma lição de moral nele, tirar ele da cama, o Léo Silva. Mas o Léo Silva fala uma coisa na palestra dos pais lá, né? Que ele falou lá na Academia do Galo, que a gente fez um Dia dos Pais. Leve seu ídolo para conhecer os ídolos. E a gente levou o Éder Aleixo e o Léo Silva para dar uma palestra para os pais e para os filhos. No final, cada um ganhou uma medalha, né? Enfim, e tiraram foto com eles e tudo. E na palestra o Léo fala um negócio de cobrança, né? Você lembra? Que ele fala que, pai, por que você vai cobrar do filho? Ele já é tão cobrado, ele já se cobra tanto. Imagina como já é estressante jogar. O que envolve o dia de eu jogo, tenho tudo. certeza que a grande maioria, o menino não joga, o pai vai na volta do carro para o treinador é isso, é aquilo, não te bota para jogar, tu joga muito melhor que o fulano. Isso vai contaminando a cabeça do E menino. às vezes o menino joga e ainda reclama na E o arquibancada, já processo, cobra não, dele. e Aquela bola que deu xinga, errado, aquela bola não sei. Cara, pra que isso? O e menino já... xinga, e na verdade o processo é longo e tem que ser devagar, porque nessa idade de 10, 11, 12, 15, até 15, 16 anos, oscila muito a questão de rendimento. Pô, o primeiro semestre estava muito bem, no segundo deu uma queda. Acontece, às vezes tem um Sim, problema em casa, sim. ou na escola, ou, Maturação também. ou o pai briga com a mãe, tem uma série de problemas, o menino tá na rua, aí começa a ser titular, aí já acha que é jogador profissional de futebol, aí já relaxa. Tem uma série de oscilações que fazem com que o processo seja lento, né? Ele não é contínuo a nível. Os que são contínuos são jogadores de clube grande. Eu digo, tô dando exemplo do América, né? No caso do América. E no clube grande, ele tem que se manter sempre em alto nível, porque vai vir outro e. Ah, você é titular, camisa 10 do Flamengo, mas daqui a pouco ele vai achar um lá em Brasília que estava sem oportunidade, que o observador viu, trouxe, o cara já não é mais o 10, passa a ser o 8. O 10 já é o cara que chegou semana passada. E você trabalhar isso na cabeça do pai, pô, meu filho jogava. Eu, antes de ir para o América, eu fui coordenador da captação do Vasco, 3 anos e meio, na época, na gestão do Dr. Eurico Miranda. E aí Trabalhei com o Álvaro lá. Trabalhei com o Álvaro. O Álvaro foi meu chefe lá. Cara, nota 1000. Questão de formação, de lidar com atleta, com Vou ser ligar pra ele, humano. seu Álvaro, eu vou te ligar, ver se tu me dá uma moral de vir aqui. Ele é acima da média na formação de meninos da base. E aí o que acontecia? O garoto chegava no Vasco, chega para fazer teste, avaliação, e é aquela coisa. E acontece também no América. Estou dando um exemplo de como era no Vasco. Ele chega, teste, beleza. Aí primeiro ele vai
Fica tenso, todo mundo tenso, o garoto quer ser aprovado. Passa, você é o Deus. Obrigado, Braga, Álvaro, treinador, pô, que maravilha, oportunidade, o sonho do meu filho. Beleza. Vamos lá, aprovado. Passou 2 meses. Pô, quando é que ele vai ter uma oportunidade? Acabou de chegar no clube, 2 meses, acho que é uma vida, né? 2 anos, que ele parece que ele tá 2 anos. Quando é que ele vai ter uma oportunidade? Não, chegou agora, tá adaptação, o nível, estamos esperando ele evoluir, vamos dar oportunidade. Ele foi aprovado, e isso ele foi aprovado, se ele foi aprovado, porque o treinador gostou. Sim. Tô falando isso porque lá na frente ele já não vai gostar mais do treinador, o pai. Né? O treinador, quando aprova o filho, é o Deus do treinador. Aí passa 2 meses, pô, quando o garoto vai ter oportunidade? Aí, dá um certo tempo, o garoto, lógico que vai ter oportunidade, porque o treinador também não aprovou ele para nada. Se aprovou é porque vai usar o garoto. Aí bota o garoto no banco, relacionado, beleza. Relacionado, não jogou, não sei o quê. 2 jogos no banco, não entra. Pô, meu filho vai entrar quando? Não sei o quê. Aí no terceiro jogo ele entra. Entra lá 5 minutinhos, tal, tal. Aí no outro mais 5. Pô, ele entrou bem, tem que dar um número maior A minutagem dar a maior. minutagem para ele, tempo maior, não sei o que, beleza, aí vai 20 minutos. Aí passa depois dos 20 minutos, pô, mas aí, depois tá muito bem, tá dando só 20 minutos. Vê se pode aumentar a minutagem. Não, mas a gente, isso é evolução do atleta natural, não é porque o pai tá falando que tá Sim. acontecendo. E ele deve estar achando que tá acontecendo porque ele tá falando, mas não é. É uma evolução natural. E o que ele bota na cabeça? Pô, minha reclamação tá dando certo. Vou dar uma pressão aqui. Aí ele, pô, arrebentou, mudou o jogo, o time virou, não sei o quê, pô, tem chance de ser titular já, pô. Isso a gente tá falando de 6 meses, que ele tava dando graças a Deus na avaliação para ser aprovado. Titular. Pô, ele arrebentou no jogo, pô. Aquele camisa 10 lá não fala, pô, não fez nada. Pô, ele faz muito mais do que. Conquista natural do atleta. Vira titular. Aí daqui a pouco ele quer que vire camisa 10, né? Dependendo da posição do meio campo. E aí, se não for do meio campo, for lateral, o zagueiro, ele já quer que vire capitão. Aí daqui a pouco ele, pô, tem que botar ele, porque tem chance dele ser convocado. Aí daqui a pouco já chega o empresário, porque atleta de clube grande, aparece logo o empresário. E aí, quando aparece o empresário, aí o pai já acha que o filho é o Cristiano Ronaldo, é o Messi, é o Neymar, e aí começa a se perder. Se não tiver ninguém, né, vamos dizer assim, uma mentalidade responsável, um empresário, tem muitos, né? Tem muitos que contam um monte de mentira. Não, eu vou te empresariar, que eu dou isso, dou aquilo, se jogar aqui eu vou te levar para tal lugar. Tem um monte de fanfarrão que a gente sabe que tem, mas tem muitos profissionais sérios na parte de gestão. E aí começa esse inferno na cabeça da parte da coordenação, na parte do treinador. E se o treinador tirar, o treinador é burro, não tá dando oportunidade, mas ele esquece que há 3, 6 meses atrás foi ele que aprovou o filho dele. E outra coisa, às vezes não foi nem o filho dele que aprovou. O treinador, quando chega, ele tá 1 ano já no clube, 2 anos, se o filho dele tá lá, o treinador concorda. Sim. Porque senão ele falava, ó, Braga, ó, o João, o Marcelo, pode liberar quem não vai ter oportunidade aqui. E vai ser liberado, porque a gente também não quer atrapalhar ninguém. Às vezes não está acontecendo ali no clube e vai para outro e a vida do garoto segue. Os pais não conseguem ter essa leitura. Que o garoto só tá no grupo porque o treinador quer, pô. Não vai ser titular, pô. A gente tem 30 em cada categoria, sim, mas só podem jogar 11. Com isso tudo que você colocou, o processo de formação, a dificuldade, concordo com essa questão toda aí da falta de paciência e da falta também de metodologia, de um trabalho realmente formador. E eu sei que você também vive o futebol profissional, viveu até junto com o teu pai também ao longo da tua profissão. É mais difícil trabalhar com futebol profissional ou futebol de base, na sua visão? Eu acho que o profissional. Porque o profissional, é lógico que a responsabilidade é a mesma. Mas vamos dizer assim, a parte negativa no profissional é muito maior porque tem a mídia e o torcedor fanático, né? Na base, a gente tem o problema dos pais. No profissional, tem o problema do empresário. E aí são problemas diferentes, mas que o profissional não tem o pai, mas tem o empresário. Aí o problema é o mesmo.
Mas o problema do profissional é esse que eu falei, é a mídia. No clube grande, pior ainda, né? Nós estamos falando aqui dos clubes grandes, né? Que tem a mídia, tem o torcedor. Sim. E quando os clubes que não são tão grandes, como os 4 maiores do Rio, vamos dar um exemplo do América. Mas aí tem a diretoria, tem os conselheiros, tem os poucos torcedores, são menos, obviamente o América hoje são menos torcedores, mas tem sempre essa responsabilidade. O América, por ser Romário, a responsabilidade dobra. Sim. Né? As pessoas têm que entender que o Romário chegou no América para melhorar a situação do clube. Não é para transformar o América em Real Madrid. Né? Pé no chão. Né? Claro. O América é um clube que estava capengando financeiramente, está conseguindo se reestruturar. Obviamente que o nome Romário trouxe parceiros, e aí consegue hoje em dia pelo menos estar pagando a folha salarial dos atletas lá em dia, que eu sei que está em dia. E o clube está conseguindo. O resultado vai ser imediato? Pode ser que seja, mas é difícil. Né? Aconteceu isso em 2009, quando o Romário assumiu, mas não era presidente, só assumiu o futebol. Sim. E conseguiu colocar o América na primeira, já no primeiro ano. Só que o time naquela que a gente fez, a formação era muito boa. Conseguiu encaixar, o time era muito bom em 2009, 2010, muito bom. E aí tinha o Júnior que jogava no Vasco, o Osmar, Fábio Braz, o Ciro, o Michael Jackson, depois foi pro Palmeiras. O time realmente era muito bom. Alexandre foi artilheiro, que sempre jogou no... Tem um projeto de virar SAF, o Romário quer dar continuidade? Qual é o projeto do América hoje? A ideia do Romário é transformar em SAF. Com certeza, se for uma SAF bem feita, sim, vai trazer mais benefícios para o clube. A parte financeira, hoje o futebol vive do dinheiro, não tem como. O futebol gasta muito. Para você conseguir fazer um time, vamos dizer assim, a nível de Série A, né? Série A do Carioca, que eu digo, falando de brasileiro. O custo é muito alto. O salário hoje dos atletas ficou muito inflacionado, então é um custo absurdo do futebol. Então precisa da SAF. Precisa de um investidor para você crescer o clube. Senão vai ficar ali. E a ideia é virar SAF? A ideia é virar SAF. Já ele está organizando o clube financeiramente. Vai demorar um tempo, óbvio que a dívida é grande. Acho que era em torno de 80 milhões quando ele assumiu. Eu não sei exatamente. Mas aqui eu ouvi falar, e uma vez conversando com ele falou. E por eu não ser do profissional, eu não procuro não interferir muito, não opinar muito, porque é igual casamento, né? Só quem vive é que sabe para você dar a opinião de fora. Sim. Então eu fico na base ali, tomo conta da base, consigo fazer um trabalho simples na base, básico, mas que a gente está conseguindo fazer parceria. A gente tem 3, 4 atletas no Fluminense, tem 3, 4 atletas no Botafogo, tem 3 no Red Bull, entendeu? A gente tem 2 no Grêmio, um que saiu do Grêmio agora, foi para os Estados Unidos. Tem bastante jogador no Londrina. A gente tem agora um jogo, agora até o Matura tá aqui, foi para um Atlético Mineiro também, um atleta nosso. A gente tem conseguido fazer bastante parceria. Isso que me deixa... E isso lá na frente vai dar frutos, né? Hoje é o trabalho, com certeza. Fruto do trabalho hoje, a parceria, mas amanhã é fruto financeiro. E assim, eu digo, quando eu peguei o América não tinha nada. 0 de categoria de base, só do 17 para cima tinha. E aí eu não tinha nada, não tinha onde treinar, não tinha comissão técnica, não tinha nada. Na época eu conversei com Marco Antônio Teixeira. Marco Antônio Teixeira. Até faleceu há pouco tempo. E quando eu sentei para conversar com ele me chamou e falou: pô, tu tem condição de fazer a base do América? Eu falei: tenho. Mas a gente vai te dar autonomia 100%, você monta do jeito que você puder. Eu tinha recém saído do Vasco e falou: falei, beleza, mas aí como é que tá a base? Por onde começa? Tá treinando aonde? Não, a gente não tem nada, vou te dar só a camisa. A autorização e a camisa. O resto é contigo. Falei, beleza. A camisa, isso no termo camisa, porque nem uniforme não tinha. Aí eu falei, pô, mas não tem onde treinar? Não tem lugar? Não, a gente não tem nada. Não tem onde treinar, não existe a categoria de base. Literalmente 0 jogadores, não tem nada. Eu falei, pô, como é que eu vou fazer isso, cara? Sozinho ainda. E era tudo responsabilidade minha. Captação de recursos, local para treinamento, contratação de
de comissão técnica, captação de atleta, tudo 100% eu. E comecei sozinho. Amigo, contato, comecei a fazer peneira, chamei um amigo, arrumei um amigo. Quem me ajudou logo no início foi o André. É até bom aqui uma oportunidade para agradecer. Eu sempre agradeço ele pessoalmente, mas em rede, vamos dizer assim, nacional, primeira vez. André da First Class. Sim. É um cara fenomenal. Que é outra história de empreendedorismo Pô, fantástica. ele é né? fantástico. É um vencedor nato. Foi um cara que me ajudou bastante. Então, eu comecei do zero a categoria de base do América. Então, aí ele bancou o uniforme e aí eu comecei a mexer, fazendo peneira e vai botando jogador para dentro e vai pegando. O América mesmo, a categoria de base, só conseguiu se consolidar, vamos dizer assim, com um nível razoável depois de 3 anos. Mas já estava montado, com 6 meses já estava montado. Tudo. Do sub-15 para baixo. Do sub-11, 12, 13, 14, 15. Por que eu fiz até o 15 na época? Falei, pô, vou fazer até o 15, e ano que vem o 15 é o 16 automático, então não vou precisar fazer o 16 agora. Sim. Eu falei, pô, vou enxugar aqui minhas categorias de base, vou fazer essas 5 categorias aqui, e ano que vem automático já está montado. Aí comecei do sub-11 ao 15, no ano seguinte eu já montei, comecei a pegar o 9 e 10, porque foi uma correria danada, não tinha sábado, domingo, feriado, nada. Eu falei, pô, mas como é que começou isso? Sozinho. Exatamente sozinho, não tinha ajuda de ninguém. E as pessoas que me ajuda de ninguém, que eu digo Sim. no pontapé inicial. Aí eu trouxe o Mauro, que era um pai do atleta também, que ajudou na parte de coordenação do Sub-15 lá. O Mauro ajudou bastante também. O pai do Pedro foi meu atleta lá no Sub-15. E ele ficava no Sub-15 e eu ficava do Sub-11 ao 14. Comecei a montando. A gente estruturou tudo. O CT do América era largado, abandonado. Tudo estragado, a gente conseguiu reformar, trouxe parceiros, até pai mesmo ajudava, consegui uma grana lá para fazer a reforma no campo. Hoje o CT tu vai lá, pô, é um básico legal. Bacana. Não é moderno porque as nossas condições não são essas, mas tem o campo, tem vestiário, tem bar, tem estacionamento, tem área externa para treinamento. Então a gente conseguiu fazer um negócio muito, muito legal. É óbvio que a gente não conseguiu, porque aquele negócio que a gente falou antes, não tem captador, a gente não tem captação no Brasil como tem os grandes. A gente vai através de amigos que trabalham com futebol, pede para um, pede para outro, tô precisando de um atacante, tô precisando de um goleiro, e assim vai. E a gente vai conseguindo fazer O Luiz indica, falando sério agora, eu fico sacaneando ele, mas agora é sério. através Esse aqui é um grande indicador de atleta. daquela cobrança que a gente falou lá no início, da formação. Eu não tenho como fazer a revelação do atleta nato. Porque o atleta nato, alguém já pega, já leva pro Vasco, pro Fluminense, pro Flamengo, pro São Paulo, pro Corinthians, pro Atlético. Mas você tem como ajudar naquela formação. Eu no ajudo na desenvolvimento. formação e aí a gente consegue, depois de 6 meses, 1 ano, 2, 3, inserir num clube maior. Vocês estão se conhecendo hoje, depois vocês trocam contato. O Luiz sempre tem solicitação, né, Luiz, de atleta, indicação para clube, tudo. Sério, o Luiz sempre. Eu indiquei pro América uma vez, através do Guto. Eu fiz, tá com o Reinaldo. O Guto, o que Guto foi lateral também, direito. Lateral. O Eu Guto. joguei com ele no Bahia. Outra coisa também que eu vejo bastante, eu estava muito também no Vasco. Qual a tua carência? Carência é jogador bom, pô. Eu posso ter um lateral direito muito bom. Se tu tiver outro, eu fico com 2. Sim. Eu não tenho carência. Minha carência é jogador bom, pô. Não é a posição. Eu tenho um centroavante aqui, pô, bom pra caramba. Tá comigo não é bom pra caramba. Beleza. Se ele é bom pra caramba, lógico, nunca desmerecendo o América, que é o clube que eu acho que é muito grande. Mas se ele é bom pra caramba, então em breve ele vai sair. Sim. Porque não tem como a gente segurar, né? Financeiramente Sim, falando, até o empresário mesmo não quer, o pai não quer, vai querer que ele vá pro Flamengo, pro Corinthians, pro São Paulo. Então me traz esse outro bom também, que eu sei que esse bom aqui daqui a pouco vai, e esse bom vem, daqui a pouco ele vai sair também. Então eu não trabalho com carência, eu trabalho com falta de jogador bom. Braga, como a gente fala aqui, passa voando, né, não, minha diretora? Quanto tempo já tem? Aí, minha diretora. Já passou 1 hora, né? Aí,
Já estamos já com 1h10 aqui, passa rápido, tá vendo? Bom, quando o papo é bom, Irmão, obrigado por você ter vindo aqui. Vou deixar todos os seus contatos na descrição do vídeo. O pessoal que quiser aí buscar o América, indicar o jogador Claro. bom pra lá, pra A gente base. anuncia lá no América RJ Base. Tá sempre anunciando lá as avaliações. Vamos botar Quem aí quiser- as redes sociais também. Quem pessoal quiser que levar quiser. atleta lá, a gente abre porta para a nossa carência, que eu te falei, a gente não tem carência por posição, tem carência por atleta bom. Quem quiser vir, evoluir, treinar, se dedicar, eu posso dizer que o caminho é longo. Sim, com Os certeza. pais precisam entender, como a gente tocou no assunto de pai lá, o caminho é longo e tem que esperar, aguardar o tempo certo. Confiar, né? Recentemente, a gente falou do atleta que volta, semana passada, um atleta nosso que saiu lá sub-14 e agora tá voltando sub-17, pediu para voltar. Na época tirou, porque, meu filho não tá jogando. É o que eu falo, 99% volta. O que não volta é porque tem vergonha. Você que tá assistindo, tá com vergonha e tá com orgulho, deixa isso de lado. Manda mensagem É. pro Braga e volta, meu filho. Volta. Volta performando, né? Isso, Performando. O Mecão, Volta. Aproveita Mecão que o precisa mundo de tá- jogador bom, pô. Volta Braga, mais uma vez, performando. obrigado mesmo pela vinda aí. Nada, Obrigado prazer. pelo apoio Venho aí. sempre. Depois a gente tá junto aí. Espero que na próxima a gente. Todo mundo que tá vindo agora, daqui a um ano, vai ter que voltar. Obrigado. Eu não te falei isso antes, mas É. senão tu não viria hoje. Ainda bem que eu não assinei nada. Mas daqui a um ano a gente vai estar junto aí de novo, se Deus quiser. Eu não Obrigado. assinei nada. Mas tá tudo certo. Volto com o maior prazer. E seguindo a linha lá do nosso presidente, vale a palavra mais do que o papel assinado. Em falar no teu presente, manda um abração pra ele. Se você conseguir depois, vou te mandar o vídeo do pênalti. Um vídeo do Romário agradecendo. Agradecendo. Né? Pô, vou fazer com certeza. Vou mandar o vídeo, você Com o mostra. maior pra ele. prazer. Com o maior prazer. Ele, Por favor, meu a diretor, vida. depois você passa o vídeo aí do gol. Abedi. Pro Valdiran, jogada é boa, cruzamento é pro Romário, dominou, abriu espaço, ainda o Romário caiu, é pênalti! É pênalti para a equipe do Vasco! O Romário recebeu o cruzamento do Valdiran, dominou, buscou espaço para finalização e foi derrubado. 7 minutos do primeiro tempo, veja de novo. Bola pro Romário, o Romário dominou, Marcelo Rodrigues. Na hora que ele domina a bola e tenta a finta, o zagueiro dá uma travada na perna dele. Ele faz a finta de forma lenta, olha lá. Dá uma travada no pé direito, deu uma pisada no pé e o Romário, esperto, já desabou. Eu joguei um jogo contra ele lá, eu jogava na Cabo Friense. Foi 3-1 o Vasco. Ele perdeu 2 pênaltis, o Flávio, o goleiro, pegou 2 pênaltis dele. Foi 3-1 Vasco. Mas também era na época que assoprava dentro da área, era pênalti, né? Com o Eurico Miranda lá no janelão, era complicado pra gente. Mas enfim. Era uma quarta. E eu joguei contra ele falou, pô, tu me ajudou. Eu falei, te ajudei nada. Acho que ele fez um gol nesse jogo. A Luiz Fernando ajudou. Tu vai ver o vídeo, eu vou te mandar. A nossa diretora vai na edição botar o vídeo aqui pra vocês verem o pênalti que o Luiz Fernando. Luiz Fernando novo, menino novo. Quantos anos tu tinha ali? 2006, 24. 24, Romário tinha 60 e blau, brincando, não, o Baixinho tava com uns 40 já. Quarta-feira. Mas não dá nem pra cobrar dele. Com 40 ele foi artilheiro do brasileiro, pô. Aí, pra tu ver, quarta-feira de cinza, o Romário dá um tapa assim, mas o Luiz vem, ele vai numa nhacazinha que deu, amigo. Você vê que, como não só o futebol muda, né, mas todo o entorno do futebol, eu digo dos bastidores, eu consigo ver absurdos em rede social dizendo que hoje o Romário não jogaria. Pelo amor de Deus. Aí você vê como tá, o futebol tá. Quem não jogaria hoje era o Pô, Luiz Fernando, pô. Eu fico, por isso que aquela questão que a gente falou, só voltando, aquela questão do treinador, né? Que ele faz a licença A, ele já tem direito Sim. a trabalhar no futebol sem ter vivência nenhuma. É quase que a mesma coisa que o médico não faz a faculdade, faz um curso de cirurgia e já está apto a operar. Operar, a mesma coisa. Não, e como É. hoje você tem aí as Então- redes sociais aí também com... É o que eu falo, né? Tudo que foi criado na vida tem um lado bom e um lado ruim, né? O lado bom, por exemplo, que a gente está podendo trazer informação hoje através do nosso canal. Se não fosse as redes sociais e o canal, como o YouTube, tudo, a gente não poderia estar aqui. É como quando criaram a pólvora, né? Os chineses criaram a pólvora para caçar, para matar animal e para se alimentar. A pólvora virou arma para você matar ser humano. A rede social, a internet é a mesma coisa. Foi criado para o bem, para as pessoas se comunicarem, para elas alcançarem regiões que não conseguiam através da, né?
comunicação. E tem gente aí que tem canal pra falar um monte de besteira, um monte de idiotice. O Romário não Essa, por jogaria, exemplo. o Romário não Pô, faria 1000 gols. Eu não, falo, tá de 1000 não, mas brincadeira. 1500, né? Por aí É, ele iria conseguir, com certeza. é uma piada de mau gosto, vamos dizer assim. Aí você vai ver quem foi que falou, qual a história dele no futebol. É isso aí. É o saber estudar do Mas o que futebol eu tô a gente falando chama. é em todos os segmentos, o treinador, não digo logo de todos os empresários, mas tem o empresário que atrapalha, tem o jornalista, a imprensa, né? Não, mas qualquer um hoje, sempre falou, né? Mas hoje com a rede social, qualquer um dá opinião, né? Verbaliza a questão do futebol. E aí você joga na rede social, aquilo vira verdade, né? Sorte que a gente ainda tem uma geração nossa que defende a nossa teoria de que E a história do nosso futebol raiz que é o futebol. que é o que eu falo, canso de falar. O Luiz me viu lá quando a gente recebeu o Luizinho lá no Atlético Mineiro. E eu sempre me emociono quando eu vou falar desses caras, porque se esse boçal que fala essas coisas está falando de futebol, é porque existiram jogadores que fizeram a história do futebol brasileiro, né? Você não vê nenhum grande jornalista hoje ganhando grandes salários falando com todo respeito aqui, mas falando de ginástica olímpica ou de rugby no Brasil ou de hóquei no gelo, né? Vai comentar sobre o hóquei no gelo do Brasil, você vai ganhar quanto de salário? Então hoje, se você comenta sobre futebol, você fala sobre futebol, é porque essas pessoas entraram em campo, ganharam, venceram e nos tornaram 5 vezes campeão do mundo e com todos esses talentos que a gente... Então, é máximo respeito a essas pessoas que a gente tem que ter, entendeu? Que esses caras não têm. Entendeu? Não, o exemplo Não o exemplo que a gente vê aqui, você ter sido jogador, ter vivenciado o meio, faz você sair na frente. A gente tem exemplo aí nos comentaristas. Sim. Pedrinho tava dando show. O Pernambucano também quando tava, o Caio Ribeiro, o Paulo Nunes, Felipe Bastos. O Júnior tá há quantos anos aí? O único que fala besteira pra caramba é o tal tem um negócio grande lá. Não vou falar não, mas tem um negócio grande lá. Ah, pô, mano. Não merece. Aquilo Não lá- merece nem ser... Não, mas aquilo é uma maneira é uma maneira dele permanecer na mídia. Então ele faz o jogo dele. O outro lá que também faz o personagem. Ele faz o jogo dele. Mas você vê o Felipe Bastos agora, os caras que eram do meio, Sim. que conseguem falar com clareza, falar a língua do futebol, conseguem detectar as coisas. E com propriedade Você vê e que ao mesmo tempo com você vê o respeito, né? quanto faz diferença a vivência para Sim. poder falar do futebol. E nas outras funções não é diferente. Você Sim. tem que ter vivido para poder falar daquilo. Não adianta, certeza. não adianta. Você tem que ter vivido. Irmão, mais do que estourado o nosso tempo, nossa diretora já está ali brigando, daqui a pouco ela nunca mais vai substituir o Fabrício. Vai cobrar a hora extra, hein? Vai cobrar a hora extra. Vou descontar do Luiz Fernando, mas estamos aqui hoje encerrando mais uma vez. Obrigado de novo. Prazer, Parceiro, obrigado mais uma vez, mais um para conta. Lembrando que o nosso canal Licença Esporte é um oferecimento do Sistema Gênesis Treino, sistema completo de gestão para a escola de esporte e das lojas do Museu do Flamengo e do Museu do Botafogo. Braga vai levar essa caneca do Mengão e do Botafogo para casa. Obrigado. É um presente aí para os nossos convidados. E lembrando que 2025 é o ano do momento, do ano abençoado na sua vida. Você que quer ter um 2025 abençoado, por favor, se inscreva no canal. Não deixe de se inscrever no canal, que você com certeza seu ano será abençoado. Agora, se você foi incapaz de apertar um botão e se inscrever no nosso canal, não venha reclamar se o teu ano não for abençoado. Se teu cunhado pedir dinheiro e não te devolver, se você chegar em casa mais cedo e ver algo que você não quer ver do seu cônjuge é bonita essa palavra, né? Se você chegar e ver, a culpa não é da Licença Esporte, a culpa é sua que não se inscreveu no nosso canal. Não custa nada, abençoado. Só clica aí, se inscreva. Vai falar que o pneu do carro furou, o filho tirou nota baixa na escola. É isso aí, bateu de carro, tomara que não se machuque, mas se machucar também é porque você não teve um ano abençoado por não ter se inscrito no canal Licença Esporte. É só se inscrever, não precisa nem assinar o sininho. Se ativar o sininho é dobro, benção em dobro. Mas se não assinar não tem problema nenhum, só de se inscrever já tá valendo a benção de 2025. Fiquem com Deus, semana que vem tem mais, forte abraço.